Tema de hoje: estão tentando destruir os fundamentos. É incrível a luta do mal contra a obra de Deus, contra os fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo. É incrível como o inimigo não desiste. Eu já falei aqui, citei de manhã e repito, existe um sistema maligno, um sistema que controla este mundo, um sistema que envolve pessoas. Foi orado aqui agora há pouco pelo Brasil. O Brasil, nessa época, existe essa chamada festa da carne, onde as pessoas procuram extravasar uma pseudo-alegria, fumando, cheirando, pulando, dançando, se prostituindo, enfim. E acaba essa festa, as pessoas elas ficam piores do que elas estavam antes desta festa começar. E o diabo, o inimigo, ele tem enganado as pessoas de uma forma assim terrível. Até aí a gente entende porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A gente entende que essas coisas iriam acontecer, estão acontecendo. O que me chama a atenção, e eu quero estudar com os irmãos hoje, é que eles estão indo além. Eles estão querendo destruir estes fundamentos do Evangelho. Quando eu falo de fundamento, a Bíblia fala sobre isso. Quando eu falo de fundamento, segundo o dicionário, é traduzido também, ou como sinônimo, existe a palavra alicerce, existe a palavra firmamento, doutrinas, são variantes da palavra principal, fundamento. E existem fundamentos no Evangelho de Cristo que são inegociáveis, imutáveis. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é santo, e Deus não abre mão de sua santidade. A Bíblia ensina que Deus ama o pecador e ama tanto a mim e a você que Ele nos deu a oportunidade de sermos salvos, regenerados, perdoados por Cristo Jesus. O sacrifício dele na cruz valeu para mim, acredito que valeu para você. Por isso daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, comemorando, relembrando esse momento que Jesus passou na cruz por nós. Legal, ótimo. Mas esse sistema podre, esse sistema demoníaco que existe nesse mundo afora, ele está colocando em xeque hoje esses fundamentos da palavra de Deus. Deus é santo, Deus odeia o pecado. Ora, se a Bíblia nos ensina que se Deus é santo, para eu ver Deus eu preciso me santificar. A Bíblia nos diz que se você quer ver Deus, quando você chegar no céu, você precisa se santificar aqui nessa terra. E entenda essa palavra santificação, que eu já expliquei outras vezes e explico aqui agora para os irmãos da noite. Essa palavra santificação não é o que muitos no passado faziam. E eu citei aqui de manhã, 40 anos atrás, eu pertenci à igreja que proibia até de ir na praia, proibia de jogar bola, proibia mulheres de usar calças compridas, joias, pinturas, cortar o cabelo. Eu vivi um pouquinho disso aí, graças a Deus, Deus me libertou desse Egito aí do passado, porque não é isso que ensina a Bíblia. Cada texto bíblico tem uma explicação lógica, inclusive, e a gente, por não ler Bíblia, por não conhecer a palavra de Deus, por não estudá-la, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo fazer o que ele quer. Por isso que os fundamentos hoje estão sendo colocados em xeque. Existe muita dúvida hoje no coração das pessoas. Eu já falei aqui também, conheci um rapaz, anos atrás se tornou amigo, vou citar aqui para te ajudar a lembrar, tocou com a gente, cantou com a gente no Real Viver durante alguns anos, e depois mudou para o interior,
E eu fiquei sabendo depois de uns anos pela esposa dele, na verdade ex-esposa, porque ela não suportou a mudança que ele teve radical, de cristão, era cristão e tal, e de repente foi no interior resolver um problema com um senhor rico. Ele trabalhava num cartório e foi para lá professando Jesus, voltou de lá se esquecendo de Jesus, se tornou adepto de uma outra religião, já que ele foi falar de Jesus para o cara, e o cara, na sua religião, conhecedor profundo, tinha mais argumentos do que ele. E em vez dele convencer o cara convenceu ele. Isso gerou um conflito no meio da família, a ponto de haver muita briga, discussão, e acabaram se separando. Ou seja, por que a gente insiste aqui? Eu e você precisamos ler a Bíblia, eu e você precisamos orar mais, eu e você precisamos fortalecer a nossa fé em Jesus. Os tempos que a gente está vivendo são tempos difíceis, e eu falei aqui de manhã, toda vez que um pregador abre a Bíblia hoje, no século 21, no livro de Apocalipse, pronto, já vai o pregador falar do fim do mundo, já vai o pregador falar da volta de Jesus. Esses pregadores são esses profetas do caos, que ficam falando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Não, eles simplesmente, tirando aqueles que pintam muito pavão, mas aqueles pregadores sérios que falam disso, simplesmente estão mostrando o que a Bíblia diz que vai acontecer. Para essas coisas a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode ficar achando que tá tudo bem, eu creio, Deus é conosco, Deus nos sustenta, Deus nos capacita, Deus nos protege, Deus nos fortalece, Deus está sentado num trono de glória, tem todo o poder nas suas mãos, comanda todas as coisas. É lógico que eu creio nisso. Mas por que Deus permite essas situações? Simples, porque a sua palavra tem que se cumprir. E eu já disse aqui e também repito, eu quero com esta igreja cumprir a parte boa do Evangelho. Qual parte boa? Aquela parte de gente que ama, de gente que trabalha, de gente que se esforça, de gente de vida saudável, de respeito, de gente que ajuda os outros, que prega o Evangelho. Eu quero cumprir essa parte boa da Bíblia, porque a parte ruim já tem um monte de gente aí cumprindo, falando barbaridades, inventando mentiras. E as pessoas, por não ter conhecimento, elas acabam se submetendo a isso. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Por isso eu quero estudar sobre este assunto com os irmãos hoje. Existem fundamentos espirituais que estão firmados na santidade de Deus. E questão de santidade para Deus, isso é imutável, isso é bíblico. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, acompanhem aqui. Tiago escreveu assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Em algumas versões, em Deus não tem sombra de variação, Deus não varia. Deus não acorda hoje, hoje eu estou bem, eu vou abençoar. Não, hoje eu estou chateado, hoje eu não vou abençoar ninguém. Não, Deus não é como a gente. Deus, os princípios que Ele estabeleceu, que estão relacionados na Bíblia, isso são imutáveis. Deus não muda. Aliás, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não muda, nós é que precisamos mudar. Só que hoje, com tantos questionamentos que existem relacionados à vida cristã, ensinamentos, se você visitar a internet, você vai ver hoje que tem igrejas, entre aspas, para todo tipo de pessoas. O que a Bíblia diz que aconteceria, está acontecendo hoje. O que a Bíblia diz que aconteceria? Que no final dos tempos, as pessoas procurariam líderes que falassem, ensinassem, vivessem aquilo que eles querem viver. Então hoje tem igreja para lésbica, para homossexual, tem igreja que só fala de prosperidade, tem igreja que só fala de cura, tem igreja que vende hoje, oferece hoje sabonete ungido, vassoura ungida, sal ungido, tijolo, cimento ungido. Os caras são bem criativos. E o povo, por não conhecer Bíblia,
se submete a isso. Mas isso não está escrito na Bíblia. E por isso a minha questão de estar esses dias em casa, que fiquei em casa, me recuperando, né, da cirurgia que fiz num dos olhos. Aliás, até, irmãos, eu citei aqui de manhã, eu não sei como é que as pessoas conseguem ficar sem vir à igreja. Eu falo por mim, claro, porque 60 anos de idade, 56 dentro de uma igreja. Então, para mim, eu estou tão institucionalizado dentro da igreja, que se eu faltar um culto, eu não fico bem. Mas hoje a gente vive num tempo que as pessoas vêm uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês. E está tudo bem para essa pessoa. Repito, eu não sei como é que elas conseguem, eu estou falando por mim. Eu não sei o que alicerça a fé da maioria das pessoas hoje que se dizem cristãs. E essa é a minha questão, essa é a minha pergunta para a gente hoje refletir sobre isso. Em que sua vida está fundamentada? Quais são os fundamentos que você aprendeu e regem a tua vida espiritual, a tua vida cristã hoje em dia? E por que pergunto isso? Porque hoje em dia o certo está virando errado e o errado está virando o que é certo. A justiça está se tornando cada vez mais injusta. Nós vivemos num tempo de justiça injusta, de juízes iníquos, como diz a Bíblia, de corrupção, de mentiras. A gente vive um tempo difícil. As colunas da sociedade, elas estão sendo minadas, destruídas, por conta dessas questões que eu estou te falando aqui. A gente vive hoje uma inversão de valores muito grande. Hoje, viver corretamente, viver certinho, aquele camarada que tem a sua família, que ama a sua esposa, que trabalha honestamente, que serve a Deus, que vai para a igreja, isso hoje é errado. Para muita gente isso é errado, para o mundo é errado. No mundo os caras trocam de mulher como troca de calça, as mulheres da mesma forma. No mundo hoje não tem mais respeito, não tem mais esse pensamento. Os véus das noivas estão cada vez mais longos e os casamentos cada vez mais curtos. É uma análise que a gente precisa fazer para entender esses fundamentos. Família hoje, para muitos não é mais constituída de homem e mulher, é homem com homem, é mulher com mulher. Ou seja, a gente está vivendo uma inversão de valores terrível hoje em dia. E o pior é que isso está afetando a igreja, porque tem muita gente dentro das igrejas hoje que elas não querem mais compromisso, elas não querem mais viver uma vida regrada pela fé, pelos princípios da palavra de Deus. Então, se você leva uma vida saudável, abençoada, se você é fiel a Deus, fiel aos princípios, fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, se você respeita e ama seus pais, você é careta, você é tonto. Hoje em dia ninguém mais vive assim. Espera um pouquinho, ninguém não. Tem muita gente ainda que pratica a palavra de Deus e vive uma vida saudável. Eles estão querendo destruir isso, minar isso. Por isso que a gente tem que pensar sobre isso, orar sobre isso e entender os propósitos da palavra de Deus. Pra você ter uma ideia, tem um texto de Isaías, capítulo 5, versículo 20, acompanha aqui no telão. Isaías, para o povo da sua época, usado por Deus, povo que vivia como muitos vivem hoje, se diziam cristãos e tal. Ele disse para o povo: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião, é o que a gente está vivendo hoje. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Se você olhar o mundo que nós vivemos, é exatamente isso que está acontecendo.
Pessoas, inclusive dentro das igrejas, que usam mais a sua inteligência do que a sabedoria de Deus, que querem mais se autopromoverem do que promover a obra de Deus. Pessoas que trocaram a luz pelas trevas, transformaram a luz em certo e a luz em errado e as trevas em coisa certa. Ou seja, a gente está vivendo uma inversão de valores hoje terrível. E eu estou pregando sobre isso não como um profeta aqui de Apocalipse e tal. Eu estou querendo estudar com os irmãos algo para chamar a nossa atenção. Nós estamos em 2024. O mundo está caminhando para alguns momentos que a Bíblia diz que nós vamos viver. A gente tem que estar preparado para isso. Nós não podemos aceitar mais que os fundamentos da nossa fé cristã sejam minados, sejam destruídos, sejam questionados. A pessoa questiona e você não fala nada, você fica quieto, você não tem nem às vezes nem argumento para falar alguma coisa para a pessoa. No passado eu tinha um amigo meu que fumava muito e bebia, né? Trabalhou comigo no Bradesco lá em 1900 dinossauros, né? E eu me lembro que ele fumava pra caramba, e fumava e bebia e tal. Aí no final do expediente de sexta-feira a gente ia para um bar do outro lado da rua, da avenida. E quando eu ia, que eu era supervisor, eu ia um dos últimos a chegar, e o pessoal brincava: lá vem o crentão, separa a Fanta dele aí, né? E eu, para mim, tomava Fanta e eles lá. Aí um dia esse cara me questionou, ele falou assim: pô, cara, eu não entendo, por que você vai à igreja e dá dízimo para pastor? Eu falei assim: porque primeiro eu não dou dízimo para pastor, eu entrego ofertas e dízimos para abençoar a obra de Deus. Segundo, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, como você faz. Se você está dizendo que eu sustento o pastor, você sustenta a Souza Cruz e a Brahma, e muito mais do que eu, inclusive. Aí ele parou, pensou, deu uma risada. Eu tenho argumento, não tem essa do cara falar um negócio para mim e eu ficar sem eu ter o que falar, e eu falo na boa, porque a gente não pode aceitar que as pessoas hoje venham minar a nossa fé. Nós cremos, eu creio, acredito que você crê, existe um Deus vivo, poderoso, Ele está conosco aqui nessa noite, todo o poder nos céus e na terra estão nas suas mãos, Ele controla todas as coisas, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus, ponto. Eu creio, esse é o meu Deus. Segundo Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo para o seu pupilo aí, Timóteo, que treinou, e Timóteo foi uma grande bênção, versículo 19 do capítulo 2, acompanhem aqui, ele escreveu assim: Timóteo, entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Os firmes fundamentos, ou o firme fundamento que vem de Deus, a nossa fé, a nossa vida espiritual, ele é selado e inabalável com uma inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Deus conhece quem pertence a Ele. Quem pertence a Deus o ama a Deus sobre todas as coisas, ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é um fundamento que Jesus mostrou e ensinou. Então Paulo está dizendo, o firme fundamento de Deus, ele permanece inabalável. É o seguinte: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Porque hoje existe uma máxima no mundo gospel aí, seguinte: não, cara, o importante é ter o coração, Deus só quer ter o coração. Você pode pecar, zoar, né? Você pode fazer o que você quiser, fica à vontade, o importante é ser no domingo da igreja, participar da ceia, pedir perdão, e está tudo certo. Não, espera um pouquinho, não está tudo certo, não é isso que a Bíblia ensina. Nós tivemos uma vida assim, só que agora a gente tem uma nova vida, ou pelo menos deveríamos viver uma nova vida em Cristo Jesus, e nessa nova vida implica em mudar, em deixar a iniquidade daqueles que falam que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor da tua vida, aleluia. Então, se Ele é Senhor da tua vida, eu e você temos que nos afastar da iniquidade e temos que confessar a nossa fé para as pessoas que nós temos em Deus.
Paulo, ainda escrevendo para Timóteo, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, ele dá um exemplo: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata. Ou seja, Jesus falou isso em outras palavras: existe joio e trigo, mas também de madeiras e barro. Alguns desses vasos, eu acredito de ouro, de prata, são para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo, escrevendo para Timóteo, falou o seguinte: você precisa viver como um vaso honroso. E no livro de Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, 6, o apóstolo Paulo fala dessa habitação nesse vaso aqui, nesse corpo, que logo logo ele vai ser revestido da incorruptibilidade, ou seja, aquilo que é corruptível será incorruptível, e nós vamos viver a vida na presença de Deus eternamente, num outro corpo, com uma outra mentalidade, longe do pecado, longe do mal, longe do sofrimento. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que começar a viver aqui, viver de uma forma honrosa aqui. Levar para as pessoas, mostrar para as pessoas que existe um Deus, e esse Deus pode mudar as nossas vidas, ao ponto de mudar a minha. E acredito, se você é cristão, se você confessa Jesus, se você o recebeu como Senhor e Salvador, Ele também mudou a tua vida, ou pelo menos quer mudar. Ah, pastor, mas isso aí, as pessoas não falam sobre isso hoje. Hoje, as pessoas querem ouvir sobre: você vai ser próspero, Deus está te dando uma chave. Eu já falei em 56 anos de crente, desde que eu tenho entendimento, o que eu vi de gente recebendo de chave, dava até para abrir um chaveiro, se fosse o caso, mas nunca abriu nada, a não ser o chaveiro, coleção de chave. Não, Deus está te dando uma chave, Deus está fazendo... Não que isso seja mentira, existem profetas, eu falei aqui para vocês, eu já ouvi profecias durante a minha vida toda, algumas delas já se cumpriram, vieram de Deus, amém, glória a Deus por isso. Mas as pessoas hoje, elas são fáceis de ser manipuladas, porque elas não conhecem a Bíblia, e aqui a gente ensina a Bíblia, aqui a gente ensina, a gente mostra, e existem alguns fundamentos da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, que nós não podemos negociar. Por exemplo, o cristão que é cristão, ele vive pela fé. Apesar dele ter casa, apesar dele ter carro, apesar dele ter trabalho, apesar de ter uma condição financeira abençoada, ele não deposita a sua fé nisso. Ele deposita a sua fé em Deus. Porque tendo isso ou não tendo, o importante é ter Deus. Se você voltar no tempo, você vai ver Moisés sendo questionado por Deus. Deus falou assim: Moisés, esse povo aí, eu estou por aqui desse povo, sabe? Olha, eu prometi que eu ia abençoar eles, então vai, leva esse povo, vai com eles, seja abençoado, tal. Moisés, muito inteligente, falou assim: não, senhor, espera um pouquinho, se o senhor não for com a gente, eu nem vou, nem quero ir. Aí Deus falou: tá bom, eu vou mandar um anjão na tua frente. O anjão vai na tua frente e está tudo certo. Ele falou: não, Senhor, eu quero a tua presença. Se o senhor não for, para mim não serve nada disso que está prometido. O importante é o Senhor. Como Davi, quando pecou e foi descoberto, foi colocado em xeque o seu pecado, ele falou assim: Deus, eu podia trazer um monte de sacrifício aqui e fazê-lo, mas o senhor não quer sacrifício. O Senhor quer um coração contrito, o Senhor quer um coração arrependido. Eu estou aqui, eu me arrependo do meu pecado, me perdoa. E na mesma hora Natan disse: pois Deus perdoou o seu pecado. As consequências ele passou, mas o pecado dele foi perdoado. Por quê? Porque Deus busca gente que vive a verdade, que vive pela fé. E nós hoje vivemos pela fé, por quê? Primeiro, nós cremos que Jesus Cristo morreu, mas também cremos que Jesus Cristo ressuscitou e vive para sempre. Segundo, nós cremos pela fé que todo o poder nos céus e na terra estão nas mãos do Senhor, e não sobrou nada para o inimigo, tudo pertence a Deus, e no tempo certo
Deus vai agir, Deus fará aquilo que lhe apraz, conforme Ele quiser, porque Ele é Deus, e nós como filhos vamos desfrutar pela fé da misericórdia, do amor de Deus. É por isso que eu não entendo que muita gente que vai para a igreja não consegue alcançar os seus objetivos, né, financeiros, conjugais, porque a pessoa vem para a igreja com a vida quebrada, aí chega lá, ele quer que Deus não passe de mágica, mude tudo. Não funciona assim. Funciona entregar a vida, funciona se arrepender dos seus pecados, crer na misericórdia e entender. Poxa, quando eu acordei nessa manhã, eu acordei e fui orar dizendo o seguinte: Deus, obrigado por mais um dia. E por que eu agradeço a Deus por todo dia que eu levanto? Porque se eu morresse hoje, a minha vida estaria com Deus em Cristo Jesus. Eu tenho plena convicção que a minha vida pertence a Ele. Então, o pior que eu poderia passar como ser humano, Jesus já passou. Ele já pagou pelos meus pecados. Eu creio nisso, isso faz parte da fé, do fundamento que tem no meu coração. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, texto muito conhecido, a Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por exemplo, eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu sei que Ele está aqui nessa noite conosco. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração, a Ele todo o louvor, pelos séculos dos séculos e dos séculos, amém. A Ele toda a honra e glória. Ele está aqui, é o nosso Deus. Aleluia. Quero ler um texto com os irmãos, até para a gente entender essa questão de hoje, desses fundamentos. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos, no livro de Atos, capítulo 2, texto muito conhecido, só vou ler e citar para a gente lembrar aqui. Atos capítulo 2, glória a Deus. Como eu disse, um texto muito conhecido, a partir do versículo 42. Se você ler o livro de Atos 2, Atos dos Apóstolos, o que eles realizaram, você vai ler, começo do capítulo 2, que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, e nessa primeira pregação, 3.000 pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador, e entenderam os seus pecados, entenderam que era preciso se arrepender, se arrependeram, foram perdoados. Eu já falei aqui, eu imagino a doce preocupação, né? Já pensou, você tem essa doce preocupação? Poxa, como é que eu vou fazer para batizar 3.000 pessoas? Olha que preocupação maravilhosa. Quem sabe um dia a gente tem esse tipo de preocupação. Nossa, como é que a gente vai batizar tanta gente? Não, Deus vai dar jeito, a gente vai dar um jeito, nós vamos batizar, né? E depois dessas pessoas se converterem, Atos 2:42, o texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam diariamente à comunhão, aliás, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Pausa aí. Quando eu leio esse texto e vejo o ensino dos apóstolos, meu irmão, minha irmã, tudo que a gente ensina aqui está baseado na Bíblia. Mas toma cuidado que tem hoje pregadores que usam textos da Bíblia e distorcem o contexto para vender aquilo que ele quer vender e causar na vida das pessoas. Bíblia foi feita para ler. Bíblia foi feita para praticar o que nós lemos, por isso que ela existe. Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita e fosse traduzida e desenvolvida ao longo de todos esses anos, é porque realmente Deus quer que eu e você conheçamos a sua palavra, e quanto mais a gente conhece, mais a gente cresce. Por isso que esses irmãos, eles se converteram e eles começaram a viver esse momento de praticar o ensino. O que eles aprendiam, eles praticavam. Tem até uma igreja, segundo a palavra, que quando o apóstolo Paulo foi pregar, a igreja de Bereia, os bereanos, né?
Quando Paulo começou a falar, não, pera um pouquinho, onde está escrito isso que você está falando? Ah, não, então tudo bem, pode continuar. Se está escrito, a gente crê. A gente tem que aprender a ler a palavra. A gente tem que se dedicar ao ensino dos pastores ou da palavra de Deus, dos pregadores que pregam com louvor a palavra do Senhor. A gente precisa ter essa comunhão entre nós. A gente precisa entender se partir o pão, não é acordar de manhã e falar, irmão, você está precisando de pão, vou te levar. Era bom até, mas não é só isso. Partir o pão é a ideia da gente estar junto, da gente repartir o nosso amor, o nosso abraço, um sorriso, e também, claro, partir o pão, por que não? Eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. Dia desses eu ouvi um pregador, um pastor, que também admiro muito, gosto muito dele, pastor aqui em São Paulo, de uma das maiores igrejas que tem em São Paulo, e ele sempre é questionado, pastor, por que a sua igreja cresceu tanto? Por que a sua igreja cresceu tanto? Ele fala assim, não sei, não tem mágica, não tem, eu só prego a palavra. No começo da obra, a gente orava muito, até hoje a gente ora. A gente ora, a gente fazia vigílias, a gente começava às 10 da noite, ficava até às 4 da manhã, orando. Ele falou, e ainda hoje aqui na igreja, ele dizia da igreja dele, ainda hoje aqui na igreja, acabou o culto, que são 3 ou 4 cultos no domingo, ele diz, acabou o culto, eu convido os irmãos, vamos ficar aqui orando um pouco. Poucos irmãos ficam, mas ficam pessoas orando. Ele falou, então se eu posso atribuir o sucesso do crescimento da igreja, eu posso atribuir as orações. Porque quando a gente ora, quando a gente se apresenta diante de Deus, quando a gente semeia essas palavras na dimensão espiritual diante de Deus em oração, é impossível Deus não agir. Senão, Efésios capítulo 3, versículo 20 seria mentiroso. Que Efésios 3, 20 diz, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quer dizer, nós temos um Deus que tem todo o poder, que faz maravilhas, e a gente perde tempo deixando de orar e fazer outras coisas. O sucesso do crescimento dessa igreja, e versículo 43, voltando aí para o texto, fala sobre isso. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, 44, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração. 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, aleluia, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que quem acrescenta é o Senhor. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então eu só posso entender o seguinte: nós aqui precisamos rever os fundamentos da nossa fé. A gente precisa começar a plantar mais a semente do Evangelho na vida das pessoas. A gente precisa regar mais aquela semente que foi plantada na vida de muitas pessoas por aí. Porque eu tenho certeza que se nós fizermos isso, Deus vai dar o crescimento que a igreja precisa, que a igreja merece, em nome de Jesus. Como cristãos, esses irmãos aqui, a fé que eles tinham em Deus era tão grande, mas tão grande, que quando eles eram questionados por conta de sua fé, eles não abriam mão. E quando a igreja começou a crescer, começou a haver perseguição. Segundo a história, no ano 64 depois de Cristo, havia vou usar essa expressão de rei, um rei tardado em Roma, que era um rei tardado mesmo. Nero, segundo a história, ele pôs fogo em Roma, e quando foi questionado, ele culpou os cristãos.
porque já havia uma perseguição. Eu não abro mão de Jesus, eu amo Jesus, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele perdoou os meus pecados com seu sangue derramado, eu não abro mão de louvá-lo, de adorá-lo, Ele mora dentro do meu coração, dentro da minha vida. Glória a Deus. Ah, é? E começaram a perseguir os cristãos. Muitos deles foram levados para arenas, onde haviam leões, e o povo naquelas arenas se divertiam vendo as pessoas cristãs sendo devoradas por leões famintos. Outros foram perseguidos, presos e levados para algumas prisões, onde lá só havia animais com fome, e eles atacavam essas pessoas, elas eram devoradas. A loucura de Nero foi tão grande que ele chegou a colocar cristãos, corpos dos cristãos, nos postes que haviam, e algumas noites esses cristãos sendo queimados iluminavam ruas da cidade de Roma. Mas esse povo que foi queimado, que foi destruído por animais, nunca negaram a sua fé. E hoje, no século 21, você fala com alguns cristãos, e aí está tudo bem, eu estou com um probleminha, irmão, mas tem um leão mordendo a sua perna, o seu traseiro. Não, é que eu estou com um probleminha, sabe, é que eu estou com uma dificuldade, é que hoje eu não estou afim de ir para a igreja hoje. Pô, meu irmão, é por isso que tem muito crente, vou usar a expressão do nordestino aqui, por isso tem muito crente se lascando hoje. Por quê? Porque ele não entendeu o que é ter fé em Deus, o que é viver pela fé. Fé é o firme fundamento que você não vê, mas você espera. Eu falei, Jesus eu não vejo, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, eu creio. Estão questionando até isso hoje. Não, Jesus não vai voltar, o mundo não vai acabar, não tem inferno, não é isso, entenderam errado, traduziram errado. Eu falei aqui de manhã esses dias, tinha um camarada que eu até admirava pelo conhecimento dele na internet, as entrevistas, as coisas que ele falava, mas ultimamente também, eu vou te falar, esses caras que a letra mata. Porque ele deu uma entrevista dizendo que Sansão não era do tamanho como estão falando que ele era. Caramba, então a Bíblia está errada, não é possível. Quer dizer que a Bíblia errou? Você agora descobriu que Sansão não tinha 2,30 metros, 2,45 metros, algumas versões falam isso. Mas a NVI traduz isso em centímetros, metros. Antigamente é só você pegar os côvados que diz e traduzir em centímetros. Você vai chegar na altura que Sansão tinha. Agora, a questão é, não era bem assim. Não, inferno, veja bem, inferno, era só uma ideia que Jesus colocou, uma figura de linguagem. Não, veja bem, Jesus voltar, não é bem assim. São essas questões que nós estamos vendo hoje. E as pessoas que não têm a sua fé fundamentada no Evangelho de Cristo, elas começam a acreditar nisso, porque se fala tanto isso, se questiona tanto isso hoje, que as pessoas começam a acreditar. É verdade, né? Para que santidade se eu vou para o céu? Para que ler Bíblia? Eu não preciso, eu já sei que Jesus salva, cura, liberta, batiza, transforma, vai voltar, amém, tá bom. Não, você precisa ler Bíblia, você precisa ter conhecimento de causa, você precisa ter argumento, até na tua oração para com Deus. E hoje, nessa questão, os cristãos de hoje, muitos deles, me permita essa expressão aqui, eu não estou aqui para criticar, e repito, não sou profeta do caos nem do apocalipse, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando para você o que está relacionado na Bíblia, e eu creio na Bíblia como palavra escrita de Deus, eu creio. Se você crer, glória a Deus por isso. Eu já disse aqui, se a Bíblia comentasse que uma sardinha comeu Jonas ou engoliu Jonas, eu acreditava, porque a Bíblia está escrito isso, mas não está, a Bíblia está escrito com um grande peixe, que inclusive traduziram como baleia, e não tem só baleia de grande peixe no mar, existem seres que a gente nunca viu. Enfim, a Bíblia diz isso, eu creio que a palavra de Deus é verdade.
Eu creio que Jesus falou, Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Como eu falei aqui 2 semanas atrás, eu deixo a minha paz. Essa paz que eu deixo não é como o mundo deixa, como o mundo dá. Essa minha paz é diferente. Eu deixo-vos a paz e eu vou preparar-vos lugar. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas, mas se não tivesse, eu até prepararia mais. Se for preciso, preparo. Ou seja, Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus anda comigo, Jesus anda contigo, basta você crer ou não. Se você crê, ótimo. Se você não crê, problema seu, você que está sofrendo. Agora, eu creio que Jesus anda comigo, e por Ele andar comigo, eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes. Eu falei aqui já outras vezes, falei de manhã do texto de Isaías. Isaías disse: voz do que clama do deserto, quem preparará esse caminho para o Senhor? Meus irmãos, esse caminho é preparado através de nós. As pessoas, quando elas olham para nós, elas têm que encontrar Jesus em nós, porque senão é balela, é papo furado. Dizer que é cristão hoje em dia virou moda. Tudo quanto é tipo de gente fala: não, mas eu sou cristão. Ah, você é cristão? Eu sou cristão. Eu vou de vez em quando na igreja. Mas o que está escrito lá na Bíblia? Não, olha, eu não sei, mas eu sou cristão, tá? Eu sou crente, tá? A Bíblia diz que até o diabo e os seus anjos são crentes. Eles creem em Deus e têm medo. O que eu estou querendo te mostrar aqui hoje, meus irmãos, é que nesse tempo que a gente está vivendo, e eu poderia aqui estar falando: irmãos, você vai ser próspero, você vai ser cabeça, Deus está liberando chave. Talvez estaria cheia a igreja hoje, mas eu não estou aqui para isso. Porque se você quiser ser próspero, a Bíblia ensina o jeito de ser próspero do jeito de Deus. Se você quiser ter uma vida saudável, a Bíblia ensina como? Do jeito que Deus quer. Que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa. Boa noite, irmãos, paz do Senhor, vocês estão aqui, tudo bem? Vamos lá. A vontade de Deus é boa. Poxa, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, alguma coisa está errada. Que o cara só está se lascando, só está vivendo sofrimento, tristeza, problema em cima de problema. Eu sei que a gente passa problema, a gente passa dificuldade, mas a gente passa, a própria expressão diz isso: eu passo por problemas. E eu já falei aqui, tem crente que vive em problemas, e vive em problemas, e vive, não, os problemas surgem, os desertos aparecem, e a gente passa por eles. Como a gente canta aqui: cada vez que a minha fé é provada, é uma chance que o Senhor me dá de crescer um pouco mais. Então, eu sou provado, Deus permite situações. As coisas que acontecem no mundo de hoje estão debaixo da permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus. Deus permite, porque a sua palavra tem que se cumprir. E o que vai acontecer com a minha vida? Eu vou continuar firmado no Senhor, crendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e se eu morrer antes, eu vou me encontrar com Ele nos altos. Se Jesus voltar e me chamar, a gente vai se encontrar todos lá no alto. Vamos ser modificados, vamos ser transformados, renovados, vamos viver um novo tempo. Mas até chegar lá, a minha fé é inabalável, a minha fé é imutável. Eu creio num Deus vivo, poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que salva, porque Deus salva, Deus cura, Deus liberta, eu creio, esse é o Deus que eu vivo, é o Deus desta igreja, é o Deus deste lugar. Crê você neste Deus, dessa palavra? Amém. Eu quero orar com você. Mesmo assim.